O cheiro de feno úmido e esterco ainda invade minhas narinas quando fecho os olhos, mesmo depois de tantas décadas. Era 1968 e o ar pesado de Lages, no interior de Santa Catarina, parecia sufocar não só meus pulmões, mas também meus sonhos de menina. Naquele dia, o céu estava carregado de nuvens escuras, como se até a natureza soubesse o que estava por vir. Eu era Teresa, a caçula de 5 irmãos, filha de um pequeno fazendeiro e uma costureira. Nossa vida nunca foi fácil, mas naquele ano, com o país mergulhado na ditadura militar, as coisas ficaram ainda piores. Meu pai, um homem rude e calado, passava os dias resmungando sobre as novas leis e os preços que subiam sem parar. Na véspera do meu aniversário, ouvi uma conversa entre meus pais que mudaria minha vida para sempre. Não podemos mais sustentar todos eles, mulher, meu pai rosnava. A Teresa já tem idade para se virar. Amanhã ela vai embora. Meu coração gelou. Corri para meu quarto, um cubículo que dividia com minhas 2 irmãs mais velhas, e chorei silenciosamente a noite toda. No dia seguinte, meu aniversário de 14 anos, acordei com o som da chuva e o cheiro de bolo de fubá, o favorito da família, mas que eu sabia que não era para mim. Arrume suas coisas, minha mãe disse, evitando meu olhar. Suas mãos tremiam enquanto dobrava um vestido velho e o colocava numa trouxa improvisada. Seu tio em Florianópolis vai te receber. Lá você pode trabalhar como doméstica. Implorei, chorei, me agarrei às suas saias como fazia quando era pequena. Por favor, mãe, deixa eu ficar. Eu prometo que não vou dar trabalho, que vou ajudar mais. Foi quando meu pai entrou, os olhos vermelhos de raiva ou talvez de cachaça. Chega dessa choradeira. Ele me agarrou pelo braço, arrastando-me para fora. Tropecei no barro do quintal, a chuva fria encharcando minha roupa e misturando-se às lágrimas no meu rosto. Pai, por favor, supliquei uma última vez. Mas em resposta, ele só abriu a porta do velho estábulo e me empurrou para dentro. O rangido da tranca foi como uma sentença de morte para minha infância. Passei horas ali, tremendo de frio e medo, cercada pelos sons e cheiros dos animais. O bolo que eu nunca provaria, o abraço que nunca receberia. Tudo isso parecia tão distante quanto as estrelas que eu não podia ver naquele céu nublado. Vocês conseguem imaginar o desespero de uma menina de 14 anos, trancada num estábulo no dia do seu aniversário? O medo, a confusão, a sensação de abandono? Eu me perguntava o que eu tinha feito de errado, por que meus pais não me amavam mais. Cada minuto parecia uma eternidade. Os animais do estábulo, algumas vacas, um cavalo velho e algumas galinhas, eram minha única companhia. O calor dos seus corpos era o único conforto naquele lugar frio e úmido. Eu me encolhi num canto, abraçando meus joelhos, tentando me fazer o menor possível, como se pudesse desaparecer. As horas se arrastavam. A chuva continuava lá fora, seu som abafado pelas paredes de madeira do estábulo. De vez em quando, eu ouvia vozes distantes da casa. Minha família continuava sua vida como se eu não existisse mais. Essa realização doía mais do que o frio ou a fome que começava a apertar. Quando finalmente me tiraram dali, já era noite. Fui colocada num ônibus para Florianópolis com nada além da trouxa de roupas e um endereço rabiscado num pedaço de papel. Olhei pela janela embaçada enquanto nos afastávamos, vendo minha casa, minha infância, minha família desaparecerem na escuridão. O ônibus sacolejava na estrada de terra, cada solavanco me lembrando do quanto eu estava sozinha agora. As luzes fracas do interior do veículo mal iluminavam os rostos cansados dos outros passageiros. Ninguém parecia notar a menina assustada sentada sozinha, agarrada a uma trouxa de roupas como se fosse um escudo. Enquanto a paisagem escura passava pela janela, eu me perguntava o que me esperava em Florianópolis. Quem era esse tio que supostamente me receberia? Como seria trabalhar como doméstica? E mais importante, será que um dia eu voltaria para casa? Naquela noite, no balanço do ônibus, com o coração pesado de medo e tristeza, eu fiz uma promessa a mim mesma. Sobreviveria, não importa o quê. Mostraria a eles que poderia me virar sozinha, que era forte o suficiente para enfrentar o que viesse pela frente.
Mal sabia eu que essa promessa seria testada de formas que eu jamais poderia imaginar. O amanhecer me encontrou chegando a Florianópolis, uma cidade tão diferente de tudo que eu conhecia que parecia outro mundo. O cheiro de mar substituía o de gado e feno, e o burburinho da cidade grande era ensurdecedor para meus ouvidos acostumados ao silêncio do campo. Com as pernas bambas depois da longa viagem, desci do ônibus agarrada à minha trouxa de roupas. O papel amassado com o endereço do meu tio tremia em minhas mãos suadas. Olhei ao redor, perdida e assustada, sem saber para onde ir. Foi quando ouvi uma voz rouca chamar meu nome. Teresa! Me virei e vi um homem alto e magro, com cabelos grisalhos e um bigode espesso. Seus olhos, do mesmo tom de castanho dos meus, me estudavam com uma mistura de curiosidade e pena. Sou seu tio Augusto, ele disse, estendendo uma mão calejada. O apartamento do tio Augusto era pequeno e abafado, localizado num bairro barulhento próximo ao centro. Ele morava sozinho desde que a esposa falecera, alguns anos antes. Você pode ficar aqui por um tempo, ele explicou, mostrando um colchão velho no canto da sala. Mas precisa arranjar um trabalho logo, não posso te sustentar. Nos dias que se seguiram, vagueei pelas ruas de Florianópolis em busca de emprego. O sol forte do verão castigava minha pele clara, acostumada ao clima mais ameno de Lages. As pessoas passavam apressadas, mal notando a menina magricela que segurava um papel com "Procuro trabalho", escrito em letras tortas. Depois de muitas portas fechadas e olhares de desconfiança, finalmente consegui uma colocação como empregada doméstica na casa de Dona Celeste, uma senhora viúva que morava num casarão no centro histórico. Você é muito nova, ela disse, me olhando de cima a baixo. Mas parece forte o suficiente para o serviço, e preciso de alguém que more aqui para cuidar de mim à noite também. Assim começou minha nova vida. Acordava antes do sol nascer para preparar o café da manhã de Dona Celeste. Passava o dia limpando, lavando, passando e cozinhando. À noite, exausta, me recolhia ao minúsculo quarto de empregada, nos fundos da casa. Os dias se arrastavam, cada um igual ao anterior. A saudade de casa era uma dor constante no meu peito, mas eu me forçava a não chorar. Você quis me mandar embora, pensava, imaginando meus pais. Agora vou mostrar que posso me virar sozinha. Mas a solidão era esmagadora. Dona Celeste raramente falava comigo além de dar ordens, e eu não tinha permissão para sair, exceto nas tardes de domingo. Nessas horas preciosas de liberdade, eu caminhava até a praia e ficava olhando o mar, imaginando se do outro lado havia alguém tão sozinho quanto eu. Foi numa dessas tardes que conheci Maria, outra empregada doméstica que trabalhava numa casa vizinha. Ela era alguns anos mais velha que eu e tinha vindo do interior do Paraná. Nos tornamos amigas rapidamente, unidas pela experiência compartilhada de sermos jovens sozinhas na cidade grande. Não pode ficar assim para sempre, Teresa, Maria me disse um dia enquanto dividíamos um picolé na beira da praia. Você precisa estudar, melhorar de vida. Suas palavras plantaram uma semente em mim. Comecei a guardar cada centavo que podia do meu salário miserável, sonhando com a possibilidade de voltar a estudar. À noite, depois que Dona Celeste ia dormir, eu pegava emprestados jornais velhos e praticava leitura, determinada a não deixar minha mente estagnar. Os meses se passaram e eu sentia que estava mudando. Não era mais a menina assustada que chegara em Florianópolis. Estava mais forte, mais determinada, mas também mais dura, construindo muros ao redor do meu coração para me proteger de mais dor. Uma noite, enquanto limpava a sala de estar, ouvi Dona Celeste ao telefone. Sim, a menina está se saindo bem, ela dizia. Mas você não acha que os pais dela deveriam saber onde ela está? Afinal, ela só tem 14 anos? Meu coração disparou. Será que Dona Celeste falava com alguém da minha família? Será que eles estavam me procurando? Por um momento, a esperança de voltar para casa floresceu em meu peito. Mas então me lembrei do estábulo, do frio, do abandono. Não, eu não voltaria. Não podia voltar. Naquela noite,
Deitada no meu quartinho dos fundos, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida mais uma vez. Eu fugiria. Iria para um lugar onde ninguém me conhecesse, onde pudesse recomeçar de verdade. Com o coração aos pulos, comecei a planejar minha fuga. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos para mim. Na manhã seguinte, com a cabeça cheia de planos de fuga, eu mal conseguia me concentrar nas tarefas diárias. Meus pensamentos voavam longe, imaginando uma vida onde eu pudesse ser dona do meu próprio destino. Estava tão distraída que não percebi Dona Celeste se aproximando, enquanto eu esfregava o chão da cozinha. "Teresa", ela chamou, me fazendo pular de susto. "Preciso conversar com você." Meu coração disparou. Será que ela tinha percebido meus planos? Com as mãos tremendo, larguei o pano de chão e me levantei, encarando-a com uma mistura de medo e desafio. "Sente-se", ela disse, indicando uma cadeira na mesa da cozinha. Seu tom era sério, mas não parecia bravo. Obedeci, sentindo como se estivesse prestes a receber uma sentença. "Ontem à noite", Dona Celeste começou, "recebi uma ligação do assistente social da prefeitura. Eles descobriram sua situação." Gelei. Era isso, pensei. Iam me mandar de volta para Lages, para o estábulo, para o abandono. Mas o que Dona Celeste disse em seguida me pegou completamente de surpresa. "Eles querem que você volte a estudar, Teresa. É lei. Uma menina da sua idade não pode apenas trabalhar, precisa frequentar a escola." Fiquei boquiaberta, incapaz de processar o que estava ouvindo. Estudar? Voltar para a escola? Era um sonho que eu mal ousava ter. "Mas, e o trabalho aqui?" Consegui balbuciar finalmente. Dona Celeste suspirou, parecendo pela primeira vez um pouco incerta. "Bem, você continuará morando e trabalhando aqui, mas terá que frequentar a escola noturna. Vou reduzir suas tarefas para que tenha tempo de estudar." Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Era mais do que eu jamais tinha esperado. "Obrigada, Dona Celeste", murmurei, a voz embargada. Ela apenas assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. "Você é uma boa menina, Teresa. Merece uma chance melhor na vida." Naquela noite, deitada na minha cama, não conseguia dormir de tanta excitação. A ideia de voltar a estudar, de ter uma chance de melhorar minha vida, era quase intoxicante. Pela primeira vez desde que deixei Lages, senti uma centelha de esperança real pelo futuro. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Fui matriculada numa escola noturna, não muito longe da casa de Dona Celeste. Ganhei um uniforme usado, alguns cadernos e lápis. No primeiro dia de aula, tremi tanto que mal conseguia segurar o material. A escola era um mundo novo e assustador. Eu, que mal tinha terminado o primário em Lages, me vi numa sala cheia de adultos, também buscando completar seus estudos. No início, me senti perdida, incapaz de acompanhar as lições. Mas aos poucos, com a ajuda de alguns professores pacientes, comecei a pegar o ritmo. Estudar à noite e trabalhar durante o dia não era fácil. Muitas vezes, cochilava sobre os livros, exausta. Mas cada pequena vitória, um problema de matemática resolvido, um texto lido sem dificuldade, me dava forças para continuar. Foi na escola que conheci Joaquim, um rapaz alguns anos mais velho que trabalhava numa oficina mecânica durante o dia. Ele tinha olhos gentis e um sorriso fácil, e logo nos tornamos amigos. Joaquim me ajudava com as matérias que eu achava mais difíceis, especialmente matemática. "Você é inteligente, Teresa", ele me dizia sempre. "Não deixe ninguém te convencer do contrário." Com o tempo, nossa amizade foi se transformando em algo mais. Nos intervalos entre as aulas, conversávamos sobre nossos sonhos, nossas esperanças para o futuro. Joaquim queria ser engenheiro, e seus olhos brilhavam quando falava sobre máquinas e construções. "E você, Teresa?" Ele me perguntou uma noite, enquanto caminhávamos de volta para casa após as aulas. "O que quer ser quando terminar os estudos?" Parei, percebendo que nunca tinha realmente pensado nisso. Pela primeira vez, o futuro parecia cheio de possibilidades, não apenas uma luta diária pela sobrevivência. Eu acho que quero ser professora", respondi, surpresa com minha própria certeza. "Quero ajudar outras crianças como eu, dar a elas a chance que estou tendo agora." Joaquim sorriu, pegando minha mão.
Você vai ser uma ótima professora, Teresa. Tenho certeza. Naquele momento, sob as estrelas de Florianópolis, senti como se tudo fosse possível. O abandono, o medo, a solidão, tudo isso parecia pertencer a outra vida, outra Teresa. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Uma carta inesperada estava prestes a abalar os alicerces da minha nova vida, me forçando a confrontar o passado que eu tentava tão desesperadamente esquecer. A carta chegou numa tarde de sábado, quando eu estava limpando as janelas da sala de Dona Celeste. O carteiro tocou a campainha, entregando um envelope amarelado com meu nome escrito numa caligrafia tremida que reconheci imediatamente. Era de minha mãe. Com as mãos trêmulas, abri o envelope, meu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. As palavras borradas pelas lágrimas da remetente me atingiram como um soco. Minha querida Teresa, perdoe esta mãe que não soube te proteger. Seu pai está muito doente e não para de chamar por você. Por favor, volte para casa. Precisamos de você. Fiquei paralisada, as emoções se misturando dentro de mim como uma tempestade. Raiva, medo, saudade, confusão, tudo isso me invadiu de uma vez. Por que agora? Por que depois de tanto tempo me queriam de volta? Dona Celeste me encontrou sentada no chão da cozinha, a carta amassada nas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Sem dizer nada, ela se sentou ao meu lado e colocou um braço em volta dos meus ombros, me deixando chorar até não ter mais lágrimas. O que você vai fazer, menina? Ela perguntou suavemente quando finalmente me acalmei. Olhei para ela, perdida. Eu não sei, Dona Celeste. Não sei se posso voltar. Não sei se quero voltar. Nos dias que se seguiram, a carta pesava em minha mente como uma âncora. Mal conseguia me concentrar nas aulas ou no trabalho. Joaquim percebeu minha angústia e tentou me confortar. Mas como explicar a ele a complexidade dos meus sentimentos? Eles te mandaram embora, Teresa. Ele argumentou quando finalmente contei a ele sobre a carta. Você não deve nada a eles. Mas não era tão simples. Apesar de tudo, eram minha família. E a ideia do meu pai doente, chamando por mim, mexia com algo profundo dentro de mim. Foi Maria, minha amiga empregada, quem finalmente me ajudou a tomar uma decisão. Teresa, ela disse, segurando minhas mãos, você precisa ir. Não por eles, mas por você. Se não for, essa dúvida vai te corroer por dentro pelo resto da vida. Percebi que ela estava certa. Eu precisava enfrentar meu passado para poder seguir em frente. Com o coração pesado, conversei com Dona Celeste e meus professores. Todos foram compreensivos, prometendo que eu poderia retomar meus estudos e meu trabalho quando voltasse. Joaquim, embora preocupado, me apoiou, prometendo esperar por mim. E assim, quase 2 anos depois de ter sido expulsa de casa, me vi novamente num ônibus para Lages. A viagem pareceu durar uma eternidade, cada quilômetro me aproximando de um passado que eu tinha lutado tanto para superar. Quando finalmente cheguei, a cidade parecia menor, mais cinzenta do que eu lembrava. O caminho até a fazenda dos meus pais era o mesmo, mas eu era uma pessoa completamente diferente percorrendo aquela estrada de terra. Parei na entrada da propriedade, meu coração martelando. A casa estava lá, exatamente como eu lembrava. E ali, um pouco mais afastado, estava o estábulo onde fui trancada naquele dia fatídico. Respirei fundo, reunindo toda a coragem que havia construído nos últimos anos. Era hora de enfrentar meu passado, de olhar nos olhos aqueles que me abandonaram e mostrar que eu tinha sobrevivido, que tinha me tornado mais forte. Com passos determinados, caminhei até a porta da frente e bati. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. E então, a porta se abriu. A porta rangeu, abrindo lentamente, e lá estava ela, minha mãe. Seus cabelos, antes negros como os meus, agora estavam salpicados de grisalho. Seu rosto, mais enrugado do que eu lembrava, mostrava sinais de cansaço e preocupação. Nossos olhos se encontraram, e por um momento ficamos ali, paralisadas, como se o tempo tivesse parado. Teresa? Ela sussurrou, a voz tremendo. Minha filha. Antes que eu pudesse reagir,
ela me puxou para um abraço apertado. O cheiro familiar de sabão caseiro e ervas do quintal me envolveu, despertando memórias que eu tinha enterrado no fundo da minha mente. Por um instante, fui novamente aquela menina de 14 anos, desesperada por amor e aceitação. Mas eu não era mais aquela menina. Gentilmente me desvencilhei do abraço, encarando minha mãe com uma mistura de emoções: amor, mágoa, confusão. "Onde está o pai?" perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava.